Se você está buscando a certificação Terraform Associate, fica aqui comigo que esse é um vídeo de uma sequência que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Bem, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo, podemos dizer que ele é daquela série respondendo junto a questões de certificação, dessa vez não da AWS, mas também de uma certificação de tecnologia bem conhecida e bem requisitada aí em nosso meio, que é, como vocês podem ver aqui na descrição, a certificação Terraform Associate. E aqui nós vamos responder juntos aquele pack gratuito de 15 questões que está disponível lá na plataforma da WizLabs. O link aqui para acessar esse pack gratuito está aqui na descrição, tá? Você só precisa fazer um login, fazer uma conta, né? Não precisa de assinar a plataforma, você consegue responder esse simulado também. Então, poxa, assista esse vídeo, vá respondendo junto. Lá na plataforma vocês vão conseguir ver as perguntas, obviamente, ver as respostas, tá? E fazer isso aqui juntos. Eu vou gravar um próximo vídeo que vai ter ali um simulado completo de 60 questões lá da plataforma da WizLabs. Esse sim já é uma versão que precisa de assinatura, mas como eu fiz com os da AWS, né? Vou até deixar por aqui aparecendo um vídeo aqui da Cloud Practitioner. Nós vamos responder isso juntos usando o simulado completo lá da WizLabs. Fechou? Então bora lá, vem aqui para a tela do computador comigo para nós respondermos essas 15 questões, comentando passo a passo, pensando junto, entendendo todos os detalhes juntos. Fechou? Bora lá. Bom, bora lá então responder o teste gratuito. Então você também vai conseguir, você não precisa ter uma assinatura da WizLabs para fazer esse free test, tá? É um exame de 15 questões apenas e num próximo vídeo nós vamos responder um desses 4 exames aqui, de 60 questões, exames, né, de tamanho próximo ao exame de certificação. Na minha prova, por exemplo, foram 57 questões, então aqui tem até mais questões do que o exame. Mas vamos responder juntos esse aqui, free test, que é o mesmo tipo de exame, tá? Ele não é mais fácil do que os outros. É claro que ele tem um número menor de questões, então ele vai ser menos cansativo, mas de nível das perguntas é o mesmo, tá? Inclusive aqui, quando você... muitas perguntas que tem aqui estão aqui também nesse free test, tá bom? A WizLabs só deixa uma degustação aqui dessa prática. Então vamos lá, vamos começar aqui no modo Practice, que aí a gente vai conseguir ver as respostas aqui. Bora então responder essas questões. Deixa eu ver se eu consigo traduzir e ficar mais fácil aqui para a gente responder. E vamos lá. Você deseja avaliar uma expressão no Terraform antes de aplicá-la. Como você pode realizar essa avaliação? Então, como você avalia uma expressão no Terraform antes de aplicar essa expressão, né? Você quer ver qual que é o comportamento dessa expressão. Existe um comando do Terraform que faz isso, que é o Terraform Console, ou console, né? Que é esse cara aqui, ó. Execute o Terraform Graph. Não, o Terraform Graph ele vai te mostrar, ele vai lá no arquivo de estado e vai mostrar de forma gráfica o vínculo dos recursos entre si que estão criados. O Validate não, o Terraform Console, então seria essa opção C, né? No Terraform Console, valide a expressão. São duas. Você quer avaliar uma expressão no Terraform antes de aplicar. Como você pode executar essa avaliação? Cara, fazer o push do código para o repositório não. Se você executar o que o Terraform Validate faz? Terraform Validate, deixa eu ver se até consigo entrar vamos entrar num Lab 12 aqui. Terraform Validate. O que ele vai fazer? Olha só o que o Terraform Validate faz. Ele retornou sucesso, a configuração está válida. Então o que ele fez aqui? Ele verificou nos meus arquivos aqui do Terraform desse meu diretório se existe algum erro de sintaxe, tá? Se existe algum erro aqui na escrita desses arquivos, que são esses arquivos aqui do Lab 12. Né? Então, deixa eu fechar isso aqui. Então ele verificou se existe algum erro de sintaxe aqui nesses arquivos, por exemplo. Essa seria uma forma de avaliar uma expressão?
Se a expressão tivesse errada, com algum erro de sintaxe, ele ia retornar. Pelas alternativas aqui, eu marcaria essas duas, né? Agora, certamente, se estivesse pedindo uma só, seria o Terraform Console. Então, B e C, tá? Use o Terraform Console para executar e validar a expressão, e o Terraform Validate também pode ser usado para cumprir o objetivo dado. Então, vamos lá. B e C. Você configurou uma variável e esqueceu de setar um valor para ela. Quando você executar o Terraform Plain, ele vai pedir um input, um valor de input da variável? Sim. Se você definiu uma variável e não passou um valor para ela, no Terraform Apply eu tenho certeza, no Terraform Plain também. No Terraform Plain também ele vai te pedir esse valor. Acredito muito, se eu não estou esquecendo de algum detalhe. Mas sim, no Terraform Plain ele vai pedir o valor dela porque ele precisa popular o arquivo para te entregar o plain. Então, opção A, true. Tá vendo? São questões diretas. Então aqui ou você sabe ou você não sabe. Eu ainda fiquei levemente na dúvida, mas bem tendencioso a marcar true. Aqui, cara, não tem o que pensar, não tem nenhuma pegadinha, não tem nada, velho. Ou é true, ou é false, ou você sabe a resposta ou não, tá? Não tem muito o que pensar. Baseado na configuração dada, quais dos seguintes comandos você vai usar para permitir múltiplas configurações? Então você tem aqui, ó, múltiplos providers, né? Cada provider apontando para uma região. Qual o comando do Terraform que permite você variar aqui? Qual o rótulo, né? Aqui é comando, mas seria qual parâmetro ali, talvez, que permite você fazer isso? Que é o alias. O alias que permite com que você configure um provider com alias para utilizar no momento da criação do recurso, né? Você aponta em qual provider que você quer criar aquele recurso. Então eu defini aqui múltiplos providers, e eu estou criando uma instância EC2, por exemplo, lá dentro do Terraform. E aí eu coloco, né, AWS underline instances, o nome que eu vou colocar, o nome da minha instância ali referenciável no Terraform, e aí eu coloco um alias apontando para qual provider que aquela instância está vinculada, tá? Então é o rótulo alias aqui que me permite fazer isso. Opção A. Terraform Workspaces ajuda em adicionar ou permitir múltiplos state files por uma única configuração. O Terraform Workspace, ele permite com que você tenha múltiplos workspaces, múltiplos ambientes de Terraform. Cada um desses workspaces vai ter, sim, um arquivo de estado. For a single configuration. Vamos lá, esse single configuration aqui que está pegando, né? Multiple state files for a single configuration. Você pode ter uma única configuração. Essa única configuração, estando em cada um dos workspaces, ele vai gerar, sim, múltiplos arquivos de estado. Eu marcaria true aqui nessa opção. Se eu entendi corretamente o enunciado aqui. Exatamente isso, né? O que ele está falando é o seguinte. Então, por exemplo, aqui eu tenho os meus arquivos, né, do Terraform. Então eu tenho aqui o meu arquivo de variáveis, o meu arquivo main que define a minha infraestrutura. Então eu poderia vir e dar um Terraform Workspace new e criar o meu workspace, prod. E depois eu posso dar um staging usando esses mesmos arquivos de configuração. Eu teria 2 ambientes com 2 arquivos de estado cada um, tá? Basicamente é isso que está falando ali na pergunta. Então, sim, isso é verdadeiro. Se você aplicar uma flag sensitiva na senha de banco de dados ao executar o plain apply, os comandos de plain apply, a saída vai ser mostrada como texto plano nos logs. Sensitive flag. Não, se você... Texto simples.
Não, ele não vai sair como texto simples, não. Essa opção é falsa. Ó, se uma flag sensitiva for aplicada no apply ou no plan, o output não será visível. Entretanto, se você acessar o arquivo de estado, o output pode ser visível como um texto simples. Então ele não vai te dar um output ali. Ele não vai te entregar um output se ela for marcado como sensível, mas quando você consulta o arquivo de estado, você vai ter a sua chave lá, né? A sua credencial, a sua senha de banco de dados. Por isso que é importante você usar outros mecanismos, por exemplo, o Secrets Manager, né? Ou o Terraform Vault para fazer isso, outras soluções conseguem fazer isso também, tá? O estado atual e o estado desejado devem estar no mesmo estado durante todo o tempo, né? Devem corresponder durante todo o tempo. Current state and desired state must be in the same state all the time. True or false? É quando você... Normalmente sim, né? Normalmente o estado atual da infraestrutura e o estado desejado, eles vão corresponder durante todo o tempo. Porém, quando você está escrevendo, você pode... Quando alguém está fazendo alguma modificação, né? E essa modificação ainda não foi implantada, ainda não foi aplicada em produção, vai ter uma diferença entre o estado atual e o estado desejado. O estado atual é o que está lá implantado lá no seu cloud provider. E o estado desejado é o estado que está no código. Então, justamente o que o Terraform Plan e o Apply fazem é isso, pelo arquivo de estado. Tá? Então, quando você dá um plan, ele olha o arquivo de estado e ele consegue entender como é o estado atual. E ele olha o código e fala, poxa, não, tem diferença aqui. Então, a diferença é o quê? É uma instância C2 a mais, a menos? É um EBS a mais? É um RDS a mais? Né? É um security group que teve alteração? Cara, não sei. Essa pergunta tá meio... Must be in the same time. Eles... Cara, eu vou marcar false. Por causa desse must be, né? Eles devem estar... Não, porque se tem alguém fazendo uma modificação, escrevendo um código ainda, está nesse processo que pode durar horas ou até dias, dependendo da política que sua empresa segue para fazer modificações do Terraform, o estado atual e o estado desejado eles vão ser diferentes num determinado tempo. Então eu marcaria falso, mas também pode levar alguém a marcar verdadeiro, porque sim, o que você quer é que os dois estados estejam iguais durante o tempo todo. Então essa aqui tá meio estranha essa pergunta. Ó, a gente acertou, mas vamos ver. Quando executamos o Terraform Plan, o Terraform pega a diferença entre a configuração anterior do arquivo de estado e a configuração atual do código e verifica as diferenças, como quais recursos precisam ser criados ou alterados. A explicação também foi meio incompleta aqui, foi meio estranha. Mas o ponto é esse, né? Eu acho que vocês entenderam aí. Se você está ali no processo de modificação da sua infraestrutura, escrevendo o seu código, esses não tem como o estado atual e o estado desejado serem iguais, eles vão ser diferentes. Vou até marcar essa questão aqui como uma questão para revisão aqui. Os blocos dinâmicos do Terraform permitem você ter múltiplos blocos aninhados dentro de um recurso? Sim. Essa é a definição de Dynamic Blocks. Permite com que você tenha recursos aninhados. Então você criou o seu... Tem um código de exemplo aqui de bloco dinâmico. Deixa eu ver onde que está isso aqui, ó. Aqui, por exemplo, Splat Expressions. Aqui, ó. Aqui é um tipo de... Aqui é um exemplo de um recurso dinâmico, olha só. Estou usando o parâmetro Dynamic para isso. Então eu estou criando um Security Group. Eu vou ter várias regras de ingress. Então a regra de egress, de saída, é única.
permite a saída para tudo. Mas a regra de entrada vai depender da quantidade de portas que eu tenho lá que eu quero liberar, que estão definidas numa variável que é o var ports, que está aqui, ó. Então eu tenho aqui as minhas portas, tá? Que elas estão definidas aqui. Então 22, 80 e 443, que é a minha variável ports. Como é que eu faço aqui para que as minhas regras de entrada do meu security group, cadê? Sejam dinâmicas, né? Que sejam dinâmicas de acordo com a quantidade de ports que eu tenho ali. Eu coloco esse for each var ports. Então, para cada valor da variável ports, que está definido lá no meu Terraform, aqui no meu tvvars, né? No meu tfvars, que são essas. Para cada valor lá, eu vou ter esse conteúdo. O que é esse conteúdo? Eu vou ter um description, o valor liberando de onde para onde e aqui é quem pode conectar essa porta, né? No caso aqui é a rota default aqui 000, tá? Então eu consigo criar um recurso dinâmico, que é o que? É um recurso aninhado dentro aqui do resource desse security group. Então esse bloco dinâmico, ele vai ficar aqui dentro desse security group, tá? É como se eu tivesse fazendo isso aqui, né? Então é como se eu estivesse fazendo ingress. Então, por exemplo, aqui daria na mesma de eu fazer isso aqui, só que olha o trampo que eu teria. Então um port, no caso ali, 22, port.val. Então ele vai liberar da 22 até a 22. Por exemplo. TCP 000. Beleza. Aí o que eu teria que fazer se eu não tivesse o recurso dinâmico? Vim aqui criar mais um ingress. No caso aqui agora eu vou fazer para 80. Pegaram a ideia? Então, olha só o que né, eu teria que fazer. E aí fazer o mesmo ali para 443. Então o Dynamic ele faz economizar tempo e economizar a linha de código aqui para isso, tá? Então aqui essa opção está correta. É possível modificar entre o Terraform Workspace. Suponha que você tem o Workspace A e o Workspace Default. Quando você não define nenhum Workspace, você está trabalhando no Workspace Default, tá? E você precisa de mudar o Workspace enquanto está trabalhando no Default Workspace para o Workspace A e vice-versa. Então, basicamente é uma pergunta simples, né? É possível você mudar de um Workspace para o outro enquanto você está trabalhando? Sim, é possível. Então, suponha que você tem um Workspace A e um Workspace Default. Você precisa de mudar. Sim, é possível. Plenamente possível. Você dá um Terraform Workspace e dá o nome do Workspace que você muda de um para o outro. Na verdade, aqui, ó, Select. Terraform Workspace Select. Se eu não me engano, só o nome do Workspace também vai. Por exemplo, aqui eu vou precisar dar um init no repositório para pegar, então vai levar mais tempo. Mas sim, você consegue através desse comando. Ao executar o Terraform Plain, você vê o sinal TIL nos logs. O sinal representa se o recurso para o qual ele está apontando será excluído na aplicação do Terraform. Verdadeiro ou falso? Falso. O TIL significa que o recurso vai sofrer uma alteração. Pode ser que ele seja... talvez ele será excluído, mas ele será reposto. Por exemplo, você fez alguma alteração, você tinha ali um security group que tinha uma regra de entrada na 80, permitindo 80 para a internet. Você tirou essa regra, ele vai aparecer o TIL... Não, aí ele vai aparecer o TIL no security group falando que tem alteração para ser feita ali no security group. Então isso é falso. Aqui, ó, o símbolo TIL significa que os recursos serão atualizados. Por exemplo, se você tiver uma instância C2 com T2 micro e tiver
til T2 nano, isso significa que na próxima aplicação do Terraform será T2 nano. Então ele não vai destruir a sua instância e ela não vai voltar mais. Tem recurso que ele pode até destruir, mas ele vai subir de novo com a alteração que foi feita, tá? Com a modificação que foi feita. Então tem que ficar ligado nisso aqui, ó. Quando ele fala será excluído, é que de fato ele vai ser excluído e não vai ser provisionado novamente. Tá? Então tem essa grande diferença aí. O comando Terraform State Unlock é usado para desbloquear o arquivo de estado bloqueado. Cara, sim. Eu não lembro se tem alguma flag que precisa ser usada. Mas eu tô bem tendencioso a ser verdadeiro. Falso. O comando essa assim, é direta, ou você sabe ou você não sabe, né? Mas pode ter pequenas diferenças aqui, né? Então olha só. Deixa eu colocar em inglês isso aqui. É o Terraform, tá vendo? Ó? É o Force Unlock e você passa o ID do bloqueio. Então não é o State Unlock, é o Force Unlock. Errada aqui, a opção correta era falsa, a gente marcou true. A HashiCorp sugere utilizar Local Exec Provisions to run scripts on local machine. Sim, você quer executar scripts na máquina local para interagir com o seu código de Terraform ali, por exemplo, você pode usar o Local Exec. Se for remoto, você vai usar o Remote Exec, vai passar uma porta de conexão ali, vai passar a chave de conexão e assim por diante. Então, True Local Exec. Você percebeu que esse símbolo... Você percebeu esse símbolo na sua versão de provider do Terraform. O que ele significa, né? A gente fez uma questão... Eu fiz uma questão dessa, mostrei uma questão dessa, um exemplo no outro vídeo. O que esse símbolo aqui significa? Vamos ver, ó. Uma versão que é maior do que a 0.11 e menor do que 0.10, não. Uma versão que é menor do que 0.11 e maior que 0.10, então entre 0.10 e 0.11, não. O que esse símbolo aqui significa? Ele vai utilizar sempre a versão mais recente dentro da 0.11. Então ele pode usar 0.11.1, 0.2.3, 0.11.35 até... Só que ele não vai chegar na 0.12, tá? E também não vai usar versões abaixo disso. Então ele não vai usar 0.10.9. Ele vai ser sempre entre 0.11 e 0.12. Que é essa opção D, pelo que parece, né? Versões que são maiores ou iguais a 0.11 e menor que 0.12. É isso. Opção D, com certeza. Tem um nome, né? Que é o nome desse operador é esse nome aqui, ó, Pessimistic Constraint Operator. Então ele é equivalente a maior ou igual a 1.0 nesse exemplo aqui, né? Então o que significa você colocar o til maior 1.0? Equivalente a maior ou igual a 1.0 menor que 0.9. Não, peraí. Maior ou igual a 1.0. Não entendi o que é. Não entendi essa explicação aqui. 1.2. Aqui tá errado. Menor que 2. Esse 0.92 aqui tá certo. Então o til maior 0.9.2 é equivalente ao quê? A maior é igual a 0.9.2 e menor que 1. Tá? Então é isso que significa esse operador. É só pesquisar aí por Terraform Constraint Operators que tem a explicação certinho desses caras aqui. Beleza? Questão 13. Você é novo no Terraform e foi solicitado a você que encontrasse o nome do grupo de recurso do código abaixo.
qual que é o nome do grupo de recurso. Então você tem um Resource, Azure RM Resource Group. Esse é o nome do recurso lá dentro da AWS que ele entende. E o nome do recurso que você deu a nível de execução do Terraform, a nível do Terraform aqui, por exemplo, é só o RG, né? Esse RG, esse nome RG que você definiu. O nome do recurso será teste RG. Então vamos entender o que ele está perguntando aqui, né? Find the name of the resource group argument. O nome do argumento do grupo de recursos. O nome do argumento. Find the name of the resource group argument. O que é o argumento do grupo de recurso? Esse será o nome. Ó, isso aqui não é, isso aqui não é. Ou é RG ou teste RG. Deixa eu entender. The resource group argument. Argumento. Cara, eu vou de RG. O nome, quando você for referenciar esse grupo de recurso aqui dentro do Terraform, você vai usar o RG. Você vai usar esse nome aqui. E não esse aqui. Esse aqui é só o nome que ele vai criar lá na Azure aqui no caso, né? Esse aqui é só o nome do recurso que vai ser criado lá na cloud. Agora o nome aqui desse recurso especificamente é RG. Aqui do ponto de vista do Terraform o nome dele é RG. Você sempre vai usar esse nome. Pelo que eu entendi o que ele está querendo é isso. Por isso eu vou de opção A. Tá? Opção B. O nome do argumento do grupo de recurso é teste RG. Essa aqui realmente me pegou. E aqui tem o link explicando. Né? Azure Resource. Ah, tá. Aqui, ó. Referência de argumento. O argumento é o que tem dentro, né? O argumento. E esses aqui são os argumentos. O nome, a localização. O nome do argumento de recurso grupo. Então, teste RG. Mas é uma questão que, beleza, né? Vocês entenderam para onde estava indo o meu raciocínio e onde foi o erro aqui também. Um dos seus colegas configurou de forma incorreta variáveis de input. Por favor, encontre a sintaxe correta do código abaixo. Então vamos ver o que tem de errado e qual que é a opção correta, né? Variable, então description, o que tem de errado aqui? AWS Customer Gateway. Ah, tá. Então aqui, né? A forma como ele está passando a variável. Então você tem uma variável chamada AWS underline Customer underline Gateway. E aí no recurso em si, como é que você chama essa variável? Você vai chamar ela desse jeito aqui, ó. Não tem esse colchete, aspas, AWS underline. Não, você começa sempre com o var. Então você definiu a variável e cadê o recurso? Tá meio confuso isso aqui, né? O recurso tá aqui, ó. Daqui para baixo. Se não tiver nenhuma pegadinha aqui, é a opção D. Você chama uma variável dessa forma. var. O nome da variável que você passou, que é o AWS underline customer underline gate. Então, opção D. Correto. Só que tá meio tosco esses. Tá meio estranho esses JSONs aqui, né? Meio esquisito. Mas é a opção D. 15. Terraform State List commands shows the list of resources in the state file. Terraform State List, cara, tem diferença, né, entre o State List e o State Show. Terraform State List, isso aqui não vai mostrar que eu não tenho. Vai mostrar uma lista de recursos no arquivo de estado. De fato, isso aqui eu não lembro exatamente. Na real.
Deixa eu... Enfim, vou chutar alguma aqui, ver se eu lembro alguma coisa. Lista de recursos do Estado. A lista de recursos. O show ele vai mostrar as propriedades dos recursos. Eu acho que é verdadeiro, cara. Terraform State Show, ele vai mostrar as propriedades de cada um dos recursos. O list vai mostrar só uma lista dos recursos. Eu acho que é verdadeiro isso aqui. Verdadeiro. Terraform State Lists mostra os recursos dentro do Terraform State. Ele vai lá no Terraform State, por quê? Porque o Terraform State é onde tem o estado atual, é onde mostra o que foi criado, a sua infraestrutura criada. Ele vai mostrar a lista de recursos. O Terraform Show, State Show, ele vai mostrar os argumentos ali, né, dentro de cada um dos recursos. Então é isso, 15 questões, erramos 2 aqui. Muito bem, vai dar uma nota de 87% aqui, 86%, né? 13 de 15. As que foram erradas foram aquela do unlock, do estado, e essa aqui do argumento do recurso, tá? Rapaziada, a prova, cara, é bem parecida com essas questões, tá? Pode confiar. A prova tem questões dessa forma aqui, são questões diretas, sem muita enrolação. É claro, né, que assim, não tem muita pegadinha, tá? De detalhezinho. É claro que vai ter questões ali que você não vai saber, você vai ficar na dúvida, pô, é esse comando? Não, mas aí você vai ver, vai mudar só uma coisinha ou outra, mas não que a questão seja para te pegar nesse sentido, né? Que você pode esquecer que são muitos comandos, são muitos... são várias coisas para lembrar, né? Então isso pode acontecer, mas é uma prova tranquila, uma prova que quem já lida no dia a dia consegue se sair muito bem, é só revisar alguns conceitos, fazer bastante simulado, que sai bem na prova, fechou? Nós vamos fazer um simulado de 60 questões aqui também, vocês vão ver que vão aparecer questões repetidas aqui, questões dessas aqui que nós fizemos, tá? Mas obviamente vão aparecer diversas outras questões para entendermos melhor ainda sobre esse exame de certificação. Fechou? Deixa aqui nos comentários se ficou dúvida em algumas das questões aqui, tá? Tô sempre atento nos comentários. No mais é isso, tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo. Valeu!